Olá, estamos mais uma vez aqui. E nesta noite você ouvirá uma mensagem ministrada pelo Júlio César. Reflita na palavra de Deus. Assista ao vídeo. Aquilo que Deus tem feito, e essa é a filtragem, né? Que Deus ele nos deixou, que nós nos consolássemos, que nós nos exortássemos, né? Que seja feito pela gente, mas por Deus em nós, por aquilo que Ele fez em nós, pelos caminhos que Ele criou entre a gente, que é onde a gente se conecta, que é onde nós tornamos esse corpo vivo de muitos membros, né? E onde se torna real esse momento. Quando cada um assume a sua condição de igreja e de pedra, como Pedro fala em sua carta, em uma das suas cartas, que fala que nós, semelhante a Ele, somos chamados para serem pedras espirituais, edificando a casa de Deus. Então a realidade é que isso é a casa de Deus. É onde há gente, é onde há pessoas, onde há aqueles que de alguma forma reconheceram a Deus na vida e entregaram esse chamado, a sua palavra, que converteu o coração, que converteu a mente e nos chamou para sermos mais do que pessoas que existem, mas pessoas que tenham vida, que carregam em si algo maior e uma consciência mais clara das coisas segundo Deus, não segundo o que nós chamamos de mundo, né? Porque o que Deus nos ensina é que as construções que vêm do mundo são construções falsas, construções errôneas do caráter, do que é ser homem, do que é ser uma mulher, do que é compartilhar as coisas, do que é ter relacionamentos. Os relacionamentos são todos frágeis, os relacionamentos são todos cheios de interesse, né? De corrupção. E Deus nos chama a ser o oposto disso, a fazer parte de um movimento e do que Ele chama de reino, o reino dos céus, que é uma nova forma de viver. E quando meu pai falou sobre esse desejo, como é bom, e o motivo de estarmos aqui, principalmente, é pelo desejo de Deus, é pelo desejo de buscá-lo de uma forma coletiva, né? E desse coletivo de uma forma íntima também, né? De uma forma mais amiga, de uma forma mais irmã, né? Tornando também essa questão verdadeira, a irmandade, né? De sermos juntos, reunidos em oração, compartilhando essa energia que Deus nos conduz, né? E quando ele fala desse desejo, da vontade de buscar a Deus, que temos que ter esse desejo, eu lembrei de uma frase que eu li, que foi falada pelo Santo Agostinho, né? Foi um grande pensador, né, da Idade Média, um dos grandes teólogos também, né, conhecido. Ele fez um livro chamado Confissões. E nesse livro ele tem uma frase que ele fala assim, em uma das confissões dele. Eu andei por um período da minha vida sem a fome das coisas incorruptíveis. Não porque eu tinha abundância dessas coisas, mas porque pela falta delas o seu sabor me tornava menos saboroso. Pela falta dessas coisas eternas, elas me se tornavam mais estranhas. Pela falta delas, elas não me davam gosto. Mas quando Ele veio, e isso se torna verdadeiro na nossa vida, quando viemos a ter o sabor desse Deus e do seu amor e do seu toque, o desejo e a vontade de tê-lo mais vem crescendo a cada dia, a cada novas experiências, a cada novos encontros. Isso vai crescendo, isso vai aumentando e que se torna verdadeiro. Realmente, quando andávamos de uma forma mais
despercebida de Deus, as coisas de Deus não nos eram tão chamativas. Tínhamos o nosso temor, tínhamos a nossa fé, tínhamos nossa forma de cultuá-lo, de respeitar as coisas que já achávamos que eram sagradas, mas Deus ainda era inerente à nossa vida, né? E tínhamos um momento em que dizíamos estar com Deus e um momento em que Deus não víamos não parecia, não passava em nossas mentes, nem no nosso coração. Hoje Ele se faz presente nos momentos, nas conversas, nos pensamentos, nas intimidades. E isso cresce cada vez mais. É aquele templo que Ezequiel ele contemplou na sua visão, que cresce cada vez mais, ele aprofunda e se afunda naquele rio, e que na verdade não é para fora, não é uma visão que ele via para o exterior, mas é um crescimento interno. É onde Deus vai se dilatando na gente, e nós vamos aprendendo mais com Deus, nós vamos crescendo mais na sua presença e aprendendo a caminhar nessa vida com os valores que Ele nos ensina. E em meio de tudo isso, que é talvez o que eu deveria dizer, ou já trazer da parte de Deus, concluindo o que minha mãe leu de Jó 28, e me trouxe à memória também algo que eu já estava meditando até antes, aqui mesmo em casa. Quando eu cheguei, eu comecei a procurar esse versículo lá em casa também. Que ali Jó, né, no seu diálogo com Deus e no momento de dificuldade, depois de ter passado, né, aqueles momentos difíceis, ele traz o livro traz aquela reflexão sobre a sabedoria, né? Aonde está a sabedoria e quem a encontrará, né? Aonde ele pode esquadrinhar, onde ela habita. E ele passou por vários lugares, de abismos, a morte. Em várias situações, todos diziam a mesma coisa: eu não a conheço, eu já ouvi falar, eu não a tenho, né? Nada aprende essa sabedoria. E no final ele vem e fala, antes ele fala que nada pode comprá-la, nada pode ser posta em troca dela. A sabedoria não é algo que você compra. Esta sabedoria, especificamente que o texto diz, não é algo que é pesado como ouro. Ouro não tem o mesmo valor, nenhum tipo de pedra que nós colocamos valores pode comparando o que Jó disse lá atrás, lá no começo. Jó é o primeiro livro escrito, é o mais antigo livro escrito que compõe a Bíblia. E naquele tempo já se colocava essa diferença do conhecimento e sabedoria, né, das coisas que nós colocamos valor, colocamos algum peso, colocamos alguma importância, e o que é essa sabedoria que ele buscava, que ele queria encontrar, que ele queria achar. E no final é revelado a ele isso, que a sabedoria é o temor a Deus, e o apartar-se do mal é o conhecimento.